Fala pessoal, tudo bom? Professor Christian Higashi aqui de Curitiba. Vou mostrar para vocês alguns produtos que eu utilizo. Aqui a gente tem o kit Twist Gloss, que são espirais diamantados. A gente tem um kit junto com algumas borrachas e uma escova de polimento. Aqui a gente tem alguns discos, que é o kit Soft Gloss. Aqui a gente tem uma tira de acabamento proximal, que se chama Epigloss, e uma pasta diamantada para acabamento e polimento final. Vou mostrar cada um deles passo a passo num polimento de resina para vocês. O kit Soft Gloss, que são discos de óxido de alumínio, diferentes granulações, e a diferença dele é que não tem a exposição do metal no centro. Então a gente sempre começa um acabamento de uma restauração ajustando áreas de espelho. Então, por exemplo, neste caso que eu tenho uma faceta, sempre eu risco a área de espelho de um dente que eu quero copiar para minha restauração, para observar se eu tenho a mesma área de reflexão de luz. Se caso eu não tiver, com a outra cor do lápis, eu marco aonde eu quero deixar e faço esse acabamento inicial com disco. Eu tenho diferentes granulações aqui do disco, os mais granulosos para os menos, e eu acabo primeiro utilizando um disco mais grosso, no contra-ângulo para fazer o acabamento da área de espelho. Esse acabamento vai trabalhar ajustando as linhas da área de espelho. Vocês podem observar que eu vou apagar uma linha e deixar somente a outra. Então, com esse disco eu vou fazer um acabamento inicial, ajustando algumas linhas. Posso ajustar também a borda incisal, deixando ângulos mais agudos, ângulos mais arredondados, dando uma caracterização aqui, ó, de borda incisal, que o dente também tem. E um acabamento também de volume. Então, se o volume não estiver correto, eu posso fazer um acabamento removendo um pouco do volume para deixar no mesmo volume do dente do lado, tá? Então esse acabamento é feito com discos mais grossos, que vai desgastar a resina, e depois eu inicio a fase de polimento. Na sequência, depois de ajustar a área de espelho e com discos, eu uso algumas borrachas. Pode ser borrachas diamantadas, borrachas espirais. Eu gosto muito desse kit Twist Gloss, onde essas borrachas começam um pré-polimento. Então uso essa borracha marrom espiral. Isso eu trabalho tirando algumas ranhuras do disco. Então sempre você tem que cuidar para girar no sentido anti-horário, para que ela faça um polimento sem trepidar demais. Então isso você acaba tirando essas ranhuras e dando um acabamento de superfície e um pré-polimento. Então é uma borracha que ela dá um acabamento e ainda não levanta um brilho final, mas a superfície ela já fica mais lisa. Como ela é espiral, eu posso também colocar ela nos sulcos, na face palatina. E o legal é que ela entra um pouquinho também nas superfícies proximais. Posso usar algumas borrachas, que são alguns polidores que são mais grossos, médios e finos, no formato de ponta, para fazer um acabamento de textura. Então aquelas áreas que você deu a textura vertical e horizontal, eu faço um acabamento também com borracha, para não ficar uma textura muito marcada. Eu reforço a textura dela com borracha fazendo esse acabamento, e depois a média vai começar um polimento. Então eu tenho aqui a borracha média dentro desse mesmo kit,
que faço os mesmos movimentos, tanto vertical quanto horizontal. E também um início da proximal e palatina. E depois eu uso uma borracha mais fina para dar esse polimento de sulco, de textura. Aí a gente já começa a observar um pouco do brilho. E um polimento no fundo do sulco, da textura. Após essas borrachas, eu gosto de usar esse Twist Gloss verde. É indicado dar uma leve borrifada de água quando você for, para não esquentar muito o dente, para melhorar a aderência ali da borracha com o dente. Mas você também tem que fazer no sentido anti-horário. E com essa borracha você já vai ver um brilho bem elevado. Eu gosto bastante dessa borracha, que ela levanta um brilho muito bom na resina. Com pequenos movimentos, pequenos toques, sem deixar esquentar muito a restauração, sem dar muito calor para o dente, você consegue um ótimo polimento tanto da face vestibular quanto da proximal. Observem o brilho que a gente consegue na restauração. Na etapa final, eu uso essa escova de polimento junto com uma pasta, que é essa pasta diamantada de 0,5 micrômetros, que chama Eagle Diamond Paste. Então eu coloco um pouquinho de pasta impregnado nessa escova, com uma escova de pelo de cabra, esfrega um pouquinho sobre o dente, ó. Ela tem uma boa viscosidade, e faço um polimento final da superfície. Você vai observar um brilho enorme, tanto da vestibular quanto das proximais. E a quantidade de pasta não precisa ser muito grande, porque na verdade o brilho ele começa depois que a pasta sai. Então aqui você já começa a observar um brilho, ó, muito bom da restauração. E com essa escova você consegue também polir os sulcos, polir a palatina, incisal. Obtendo um excelente resultado de polimento. Estou dando um pouquinho mais de zoom aqui para vocês observarem a qualidade do polimento. Para finalizar, a gente usa essas lixas proximais, a Epigloss, que você consegue fazer um acabamento da proximal, fazendo um movimento no formato de S. Então, fazendo todo esse acabamento aqui da proximal. E depois a última passadinha de escova. Para vocês observarem o brilho final da restauração. Pessoal, então essa é a sequência do meu polimento que eu indico para vocês com os produtos aqui da American Burst. A gente se encontra então na próxima.